Vou fechar a câmera. Abaixa o volume. Bom dia, galera! Pessoal, começamos o Café com Agro em um modelo completamente diferente do que nós estamos habituados. Então, a gente está aqui na fazenda, eu espero que vocês gostem da ideia da conversa que a gente vai ter aqui. É para ser, na verdade, um bate-papo bem informal e que para vocês sentirem também que estão tomando um café conosco. Vou dar uma olhada aqui, deixa eu ver. Pode ser que em alguns momentos a gente pare um pouco, porque é tudo muito novo. Então, vamos testando juntos. Na última live, nós falamos sobre planejamento semanal, como construir uma boa agenda e ter efetividade. Hoje, nós vamos falar sobre prospecção de clientes, que é um tema que está presente no nosso dia a dia do agro. Então, não importa qual segmento você trabalha, não importa qual região, não importa se é revenda, multinacional, você vai ter que prospectar clientes. E às vezes parece ser algo simples, só que nós percebemos que no dia a dia a gente acaba tendo muita dificuldade, porque existe de fato um processo para fazer uma prospecção bem feita. Então, eu espero que vocês compartilhem aqui com a gente nos comentários também, se vocês estão em uma área que precisa fazer prospecção, se a carteira que vocês atuam hoje já é uma carteira formada. Comentem também quais as principais dificuldades que no decorrer da nossa conversa a gente vai abordando aqui com vocês. Tá certo? Bom, Dai, vamos entender melhor aqui. Já que é para a gente falar de prospecção e é um termo que nem todo mundo está habituado, e não conhece muito bem, eu queria que você explicasse qual a importância da prospecção, o que de fato é uma prospecção de clientes, o que você entende ela dentro do cenário que a gente vive no agro. Então, primeiramente, bom dia, pessoal. Eu me chamo Daiane, para quem não me conhece, sou mentora de líderes no agro e também de profissionais no agro. E é um prazer estar mais uma vez com vocês aqui discutindo temas, né, que fazem parte do nosso dia a dia dentro do agro. E a prospecção ela é muito temida por alguns, mas outros fazem muito bem, né, esse processo. E esse processo de prospecção dentro do agro, hoje, ele exige de uma forma muito estruturada, né? Exige que seja uma prospecção muito personalizada para que a gente consiga, de fato, ter resultado nessa prospecção, e até ao longo dessa live a gente vai comentar, né, o que é, de fato, um bom resultado através de uma prospecção. Qual é o parâmetro, né, que a gente tem que levar em consideração? Opa, prospectei de forma legal ou não prospectei. Então, essa questão da prospecção no agro, ela exige, de fato, uma estrutura, já que o agro ele é um mercado diferenciado, é um mercado que, na maioria das vezes, não se fecha uma primeira venda, num primeiro contato. É preciso fazer essa construção da relação de confiança junto com o produtor, né, junto com o nosso cliente final ali. Então, a gente tem que buscar entender alguns termos em relação a esse processo, e até por estar um pouco mais à frente no campo, Gleice, até queria que você compartilhasse com a gente como você costuma fazer essa prospecção, se você precisa, se você tem a necessidade hoje de fazer essa prospecção, porque muitas vezes a gente pega profissionais que têm uma carteira ativa, né? Essa experiência atual da Elo, por exemplo, ela já não precisa fazer uma prospecção, tem uma carteira fixada. Mas no seu caso, você está precisando fazer a prospecção no dia a dia? Como que você busca fazer esse processo aí dentro da sua carteira? Na verdade, eu acredito que nesse ponto a gente pode separar em dois tipos de cenários. Existem a prospecção quando de fato você está numa região que você não conhece nenhum daqueles clientes que foi listado e você tem que fazer uma prospecção geral, ou seja, você não tem uma carteira pré-definida, você vai construir a sua carteira.
Então, é um modelo de prospecção. E existe a prospecção quando você entra numa empresa que ela já tem uma carteira de clientes definida. Você não precisa abrir novos clientes, mas você precisa construir relacionamento com aqueles clientes que foi pré-definido naquela lista de clientes naquela carteira. Então, tem os dois cenários. Atualmente, eu trabalho com uma carteira de clientes que é fechada, mas que ainda existem clientes a serem prospectados. Então, nesse caso, de fato, o trabalho acaba sendo um pouco reduzido, porque você já tem um mapeamento da região. Antes, quando eu trabalhava e não tinha essa carteira pré-definida, o primeiro passo era mapear a região. Qual a região, para mim, nesse momento, é mais efetiva? A região que é mais próxima, a região que concentra clientes que têm perfis parecidos, que têm nível tecnológico parecido. Antes eu fazia o primeiro passo esse. Hoje não, hoje já é um pouco diferente. Hoje eu tenho essa carteira de clientes, eu mapeio o perfil do cliente. Ele é um cliente que gosta mais de informação tecnológica, ele é um cliente que gosta mais de informação técnica, ele é um cliente com nível tecnológico alto, médio, baixo, tudo isso para conseguir adequar o meu discurso. E onde eu consigo essas informações? Geralmente a própria empresa já tem um histórico, por mais que ela não atenda o cliente, ela tem isso mapeado, que é quando define o mercado que ela vai atuar. E uma outra forma é você consultar, de fato, colegas que já atuam naquela região. Talvez seja a sua primeira vez atendendo aquele cliente, mas tem várias pessoas que você tem contato que já atenderam. Então, você não vai fazer perguntas invasivas, mas você pode perguntar o que ele planta, pode entender como é o manejo dele, quais são as principais dificuldades, como ele gosta de ser abordado. Talvez ele não goste que você chegue na fazenda sem marcar. Ele prefere um contato via WhatsApp primeiro, ou nós estamos agora nos dias de campo. A gente sabe os dias de campo que vão vários clientes, então eu acho que ele vai estar naquele dia de campo. Eu vou me preparar para falar com ele lá, ele vai estar lá. Então, como eu vou me apresentar? Uma coisa que eu acho muito interessante é que muitas vezes nós fazemos um contato cru. Você não se apresenta antes, você não apresenta a empresa, a gente chama isso de pitch, né? Um pitch de apresentação, que é como se fosse um texto muito básico, um resumo de quem você é, o que você faz e qual empresa você atua. Porque você já conhece o cliente, você já pesquisou sobre ele, mas o cliente não te conhece. Então você precisa começar essa conversa se apresentando de forma muito clara, muito objetiva, para transparecer segurança. Porque a primeira impressão no discurso, é difícil falar isso, mas demora 7 segundos para a pessoa ter uma percepção formada sobre você, ele de cara, sem você precisar abrir a boca. Então isso é um ponto que a gente tem muito que ficar atento. Qual a primeira impressão que eu estou causando nele? Então, de forma geral, é esse tipo de coisa que a gente atenta-se antes. Daí vem fatos como a abordagem, como que você vai abordar ele, como que você vai trazer as informações. Algo que nós estávamos aqui conversando ontem, né, durante o dia, é falando sobre você não querer chegar no cliente vendendo algo já. Você, na verdade, tem que construir uma relação de confiança com ele antes de querer vender alguma coisa. Ninguém gosta de ser abordado somente para comprar algo. Lembra você quando você está no shopping? E aí a pessoa tem alguém na loja e já chega te oferecendo um cartão. A pessoa não pergunta se você está sendo bem atendido, se quer uma água, se está com dúvida, alguma coisa, chega querendo te vender um cartão da loja. Isso é muito desconfortável. Então a gente também tem que ter esse bom senso para não repetir esse tipo de coisa no dia a dia. Mas o que de fato eu percebo é que existe um processo. Existe uma metodologia, prospecção não é aleatória, e nós, como profissionais, temos que desenhar o que melhor se encaixa para a gente. Você vai se adaptando isso ao longo do tempo, e é importante você tomar nota do que deu certo para poder replicar em outros clientes. Mas tem alguns erros comuns, né, que a gente comete. Inclusive, Elo, acho que você poderia falar para a gente quais são os erros mais comuns que você percebe as pessoas cometendo, ou que você já cometeu lá no início, quando tinha que prospectar clientes. Sim. Então, primeiramente também, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês pessoalmente hoje, aqui para a gente conversar um pouquinho. E eu acho que sim, tem muitos erros que a gente acaba cometendo mesmo no início de carreira. Eu mesmo já passei por isso. Hoje a gente sabe e entende como fazer uma estruturação, né, de uma prospecção mais planejada, mas no início era muito aleatório, não tinha tanta gestão, tanta orientação, então eu acabava ficando perdida. Então acho que esse é o primeiro ponto, assim. Para você fazer uma prospecção, você tem que ter uma estratégia, né? Você não pode simplesmente sair alucinado, batendo porteira, vou tentar, deu certo, deu show, não deu, vai para o próximo. Acho que não pode ser uma coisa desenfreada, assim, sem estratégia, né? Você tem que fazer um planejamento.
Então, esse é um erro que eu já passei, né? Às vezes eu atendi uma região, eu saía batendo porteira, vou no vizinho, vou dar uma tenteada, né? Como a gente fala. Vou dar uma tenteada, o não a gente já tem, né? E eu acho que você tem que ter um planejamento, né? Tem que ter uma estratégia. Então, para você fazer, primeiro ponto, eu acho que além da estratégia, você inserir isso na tua rotina. Então, assim como você coloca uma reunião semanal com o seu gestor, com o seu time, assim como você coloca um alinhamento, uma visita na sua agenda, a prospecção ela precisa estar dentro da agenda também, né? Você tem que reservar um espaço da sua agenda para, de fato, destinar, né, esses momentos de prospecção, onde você vai, de fato, enxergar, né, clientes potenciais para você trabalhar e, de fato, investir o seu tempo. Então, precisa ter um tempo reservado. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Outro ponto que vocês trouxeram bem também é a questão de fazer o estudo do cliente, né? Eu acho que é outro erro você visitar o cliente sem nem conhecer, sem nem saber em quem você está, né, tendo esse primeiro contato, essa primeira abordagem. Então, esse é um outro erro comum que a gente vê por aí também. Os vendedores, né, consultores, enfim, chegando sem nem conhecer o mínimo do cliente. Então, como você trouxe, Gleice, de fato, você ter essa análise prévia, entender quem é o cliente, por quem ele é acessado, né, o que ele planta, o que ele está acostumado, que tipo de gestão ele tem dentro da fazenda dele, para você já entender mais ou menos como que é o jogo dele, né, de fato, e não ir sem nem saber nada. Essa questão dos dados também. A partir do momento que você vai e faz a primeira abordagem, outro erro é não anotar, não ter um registro, né, dessas informações que você pega no cliente. Então, às vezes a gente vai, troca várias ideias com o cliente, conversa, mas não toma nota. Seja no bloco de notas do telefone, seja no papel, seja numa planilha que você tenha mais organizada. E daí, quem sabe, no próximo momento você vai lá e você não tem essa informação, vai ter que perguntar de novo. Então, acaba sendo uma coisa, né, chata para o cliente. Ele vai falar, uai, você não me conhece, você não veio, parece não é a mesma pessoa que veio aqui, né, de fato. Então, esse eu acho que é outro erro que a gente encontra também. Outro ponto que você trouxe também, muito interessante. A prospecção, ela não é só venda absoluta no primeiro contato. Então, eu acho que é errado você pensar que a prospecção, você vai chegar no cliente e você tem que vender na primeira abordagem. Né? E não, ela pode acontecer, pode. Mas não é... É muito possível que você receba, né, um não, uma cortada na cara na primeira visita. Então, de fato, não entender que é só venda, né, que é absolutamente venda, é a criação de um relacionamento com o cliente. Então, você ter continuidade, que esse é outro ponto, dar acompanhamento. É errado você ir fazer uma vez a visita e simplesmente abandonar, né? Então, você tem que ter continuidade nesse atendimento. E aí, principalmente, criar um gancho para a próxima visita, que é outro erro. Você chega lá, oi, tudo bem? Eu sou fulano, sou de tal empresa, vendo isso. Ah, tá, beleza, tchau, obrigada. E você não criou uma conexão para dar uma oportunidade de você voltar na fazenda, de você fazer uma reunião de vendas, de você apresentar o seu portfólio. Então, eu acho que esses são os erros mais comuns, assim, que a gente observa e que, né, eu acho que muita gente já passou por algum deles. Isso que você trouxe de, às vezes, você não consegue deixar uma segunda reunião agendada com o cliente. Isso está muito linkado também ao fato de se preocupar em ter repertório. Porque eu acredito que muitas vezes os profissionais, eles esquecem que eles precisam ter repertório para conversar com o cliente, assim como você precisa ter repertório para conversar com qualquer pessoa. Então, antes de sair de casa, cara, faz o mínimo. Dá uma olhada na previsão climática, pelo menos, para você não chegar lá no cliente falando assim, e aí, vai chover hoje? Nenhum produtor gosta de ouvir essa pergunta de todo vendedor que chega na fazenda. Então, se informa, olha, hoje eu dei uma olhada na previsão do tempo, eu percebi que vai estar assim durante essa semana e tal. Você pode ter alguma dificuldade com a aplicação, tá muito seco, você pode ter alguma dificuldade porque vai chover muito. Se tem alguma aplicação planejada para o final de semana, eu estou vendo que tem previsão, tenta fazer ela antes, isso pode atrapalhar o seu operacional. Você precisa, de fato, ser útil para agregar valor. Dá uma olhada no preço da soja. Sai de casa, não vai perguntar para o cliente como está o preço da soja. Você sai de casa sabendo isso. Então, tem algumas coisas básicas que vão te dar repertório. Dai, pensando, assim, você tem uma vasta experiência, você já esteve no campo vendendo, prospectando, você já esteve também na liderança, né, guiando pessoas que estavam a campo. Eu queria que você relatasse para a gente qual foi a principal dificuldade que você teve e qual era a dor principal do seu time. Tipo, olha, a prospecção, o momento mais difícil é esse.
e falar para o pessoal como você orientou eles e orientar também quem está assistindo que pode ser uma dificuldade que eles têm. Eu acredito que dificuldades são muitas, né, na prospecção, na abordagem, varia de cada pessoa. Mas para mim, quando eu comecei, me faltou muita orientação do que chegar lá e fazer. Eu não sabia, na minha época, qual era o meu objetivo principal na primeira visita, no primeiro contato, na prospecção. Então, o que aconteceu comigo muitas vezes no começo, e eu fui aprendendo com o erro, era que eu chegava na fazenda, eu me apresentava, eu vomitava o portfólio. A gente trabalha com isso, trabalha com isso, trabalha com isso, com aquilo, com outro, na esperança de, e naquela ansiedade de colocar tudo para fora, para tentar captar algum sinal do cliente, alguma coisa que ele se interessava, para daí eu conseguir ir naquela linha. Então, eu tinha muito essa visão, nossa, eu preciso ser produtiva nessa reunião, eu preciso colocar tudo que eu tenho à disposição nessa primeira reunião para ver o que agrada a ele. E não era isso. E depois, quando eu fui para a gestão, né, para gerência de equipe, liderança, eu vi que tinha muito isso, né? E aí também gosto muito da parte de desenvolvimento de pessoas, porque naquele momento eu tive a oportunidade de ser a gestora que eu não tive, né? Gestor que eu não tive lá atrás. Então eu fazia reuniões periódicas, semanais com a equipe e sempre a prospecção, a abordagem era um tema que era trazido. Então eu acredito que, né, para dar dica para o pessoal que está aí trabalhando, né, que está aí no campo, que eu também dava para a minha equipe, buscar personalizar a abordagem de acordo com a pesquisa, né, feita antes e internalizar, trazer para a gente que nós estamos vendendo o tempo todo. Tudo que a gente faz, a gente está vendendo. Mas quando a gente começa a prospectar um novo cliente, a primeira coisa que a gente tem que vender é nós mesmos. Sim. Né? Nessa primeira visita, nesse primeiro contato, nós temos que buscar conexão com o cliente para que a gente seja uma pessoa que ele queira que a gente esteja na fazenda, que a gente seja uma pessoa que ele queira que volte, né? Que venha, que some. Então, a primeira questão, trazendo nesse aspecto todo, é você entender que a prospecção você tem que vender você como profissional. E aí tem que levar em consideração o seu capital visual, porque essa primeira impressão é que fica, as coisas que você fala, a postura que você tem, as informações que você leva, as perguntas inteligentes que você faz para o produtor, buscando, né, como vocês pontuaram, chegar no final dessa primeira prospecção, que pode durar 5 minutos, pode durar 10, pode durar muito tempo, dependendo da disponibilidade do produtor, você conseguir dar de fato essa continuidade, né? É você marcar um segundo momento e também já deixar claro, eu gostaria de marcar no segundo momento para falar da empresa, para falar com quem a gente trabalha. Então, ao mesmo tempo que você criou uma conexão, priorizou isso no primeiro momento, você já direciona a próxima visita. Né? A próxima reunião, o produtor ele já vai te receber sabendo que aquela vai ser uma pauta e quem sabe até você deixando uma curiosidade com ele, né? Do que você trabalha. E se ele perguntar durante a conversa, tá tudo bem. Né? O que a gente não pode é fazer como eu fazia lá 9 anos atrás, chegar vomitando o portfólio para ver se saía um brilho no olho do produtor, para ver se ele queria alguma coisa, né, do que eu tinha falado aí. E eu acho que esse é outro ponto também, né, Day? A questão de, às vezes, na ansiedade, né, a gente está no início e quer falar tudo no primeiro encontro. E não, a gente tem que saber escutar também, né? Então, a escuta ativa é muito importante. É bom fazer perguntas abertas, né? Deixar o cliente falar, deixar ele falar sobre as dores dele, para depois, então, você fazer um posicionamento. E não você querer já entregar tudo, ó, tem esse produto, aquele, outro, a empresa é assim, assim, assado, que é a melhor do mercado. Né? Não é o caminho. Eu acho que a gente tem que saber muito escutar o cliente também. E outra coisa que a Day trouxe e que encaixa muito na escutativa, a Day falou sobre a nossa postura, a forma como nós chegamos comunica. E a forma como o outro nos recebe também comunica. Então, por mais que você tenha agendado aquele momento com o cliente, você fez aquela agenda pré-definida, nem sempre ele está num dia receptivo, porque às vezes ele não dormiu bem, às vezes aconteceu um problema na fazenda, ele está com muita coisa para resolver, e aquele dia, aquela conversa não vai ser tão produtiva como você gostaria. Então, cabe muita sabedoria também de você chegar na fazenda e fazer a leitura corporal do cliente, entender se ele está aberto para a visita naquele momento, se ele não está preocupado com outra coisa, se de fato ele está prestando atenção em você, porque você precisa fazer uma visita de prospecção, você precisa fazer uma visita de prospecção boa. Ela não pode ser uma visita aleatória ao acaso. Então, você ter essa percepção de como está o estado do seu cliente, do produtor, se ele está receptivo para a conversa nesse momento, é muito importante. Eu acredito, inclusive, que se você falar, olha, eu estou percebendo que hoje você está com muita coisa para resolver,
e a gente não vai conseguir ter uma conversa tão produtiva, eu posso marcar com você tal dia e voltar para a gente ter essa conversa? Eu acredito que ele vai se sentir muito mais confortável e vai te respeitar muito mais do que aquela pessoa inconveniente que fica ali o tempo todo tentando induzir algo que ele não está preparado no momento. Então, ter essa percepção sobre si e sobre o outro faz toda a diferença num momento assim, de prospecção. Sim. Isso vai muito do autoconhecimento, né? Quando a gente conhece a nossa própria reação, as nossas próprias emoções, fica mais fácil a gente conseguir olhar o outro de uma forma mais empática. Porque os sinais que a pessoa traz, você automaticamente, não, esse tipo de sinal eu também tenho quando eu estou assim. Né? Então, eu acho muito importante essa percepção de como está o produtor para te receber ali naquele momento na fazenda. E isso traz o ponto também que a gente já abordou aqui de forma indireta, que é a preparação. Se prepare para esse momento, sabe? Se prepare em todos os aspectos. Se prepare para ter uma experiência negativa e não perder o controle emocional diante da experiência negativa, porque nem sempre a resposta do outro tem a ver com a sua postura ou com a forma como você conduziu a conversa. Então a gente tem que ter muita inteligência emocional também para lidar com esses imprevistos que podem acontecer a todo momento. E quando você está preparado para ouvir o não, para falar, olha, eu não tô interessado no seu portfólio agora, aquilo é menos doloroso para você, a experiência é menos negativa. E uma coisa que a gente comenta muito é que um não, ele não é um não eternamente. Ele é um não hoje, ele é um não agora, e amanhã é outro dia e bola para frente. Então... Participação especial. É live rural, gente. Então, talvez naquele momento você recebeu um não, mas você continuar a prospecção de uma forma inteligente pode fazer aquele não virar um sim. E eu vou ser sincera, na maioria dos casos, a primeira vez é de fato um não. Então, é um processo de amadurecimento e de alimentando aquele cliente, nutrindo ele, até ele ver valor no que você está fazendo, no que você está oferecendo para ele. Sim, de fato, você ter persistência, né? Porque não a gente recebe a todo momento da nossa vida. Seja na parte profissional, na parte pessoal, dentro de casa, numa loja, né? A todo momento. E não é definitivo, né? Ainda mais quando você vai com intenção, vai com objetividade do que você precisa buscar, de onde você precisa chegar. Você sabe que mesmo você pode levar um não na primeira vez ou na segunda, mas se você está determinado, né, aonde você quer chegar, você vai persistir, vai corrigindo a rota no meio do caminho, até ter uma visita de fato que vai te agradar, que vai te trazer esse retorno positivo. Então, de fato, né, não desistir no primeiro momento, como eu falei. Ah, não deu certo, vou bater outra porteira. Não, é nesse cara que você precisa voltar, né? Entender o que você talvez fez de errado, da forma como você se posicionou, às vezes o que você falou e não deveria falar, e corrigir a rota para, de fato, né, ir ajustando e lapidando cada vez mais para você chegar no seu sim. Né? Então, é muito importante você ir se moldando, né? E, de fato, aprender com esses nãos que a gente tem ao longo do caminho. Elô, você que gosta bastante de trabalhar com essa parte de mentalidade, né? Eu acho que a mentalidade também é um grande autoconhecimento, uma grande preparação que a gente faz. Muitos profissionais, eles evitam a prospecção porque eles têm medo do não, né? E é um sentimento de rejeição, né? E muitos mesmo não conseguem separar isso. Eles acham que é pro lado pessoal, esse doutor não gostou de mim, não vou voltar aqui mais, não sei. E tem alguma dica para dar o pessoal em relação a como se preparar, né, nesse ponto da mentalidade ali do vendedor, principalmente nessa parte da prospecção? Sim, eu acho que essa questão é muito comum, né? De fato, de você ter medo de rejeição, ou às vezes você ter vergonha, você está no primeiro contato, você não sabe como fazer essa abordagem. Eu acho que, além da mentalidade, vai muito também a parte da preparação, né? Você tem que ter, de fato, para você ter uma mente forte, você tem que utilizar artifícios que vão te ajudar para isso. Então, de fato, um bom preparo, ele vai te gerar mais segurança para você chegar numa primeira abordagem. Ah, você está com medo, você está com receio. O que você vai fazer para quebrar esse medo? Ou talvez quebrar uma objeção que seja da sua cabeça, uma crença limitante. Ah, eu não tenho capacidade para falar com esse cliente. Né? Tenta entender por que você não tem essa capacidade. Ah, é o medo, é a vergonha, é a falta de preparo? Muitas vezes é falta de preparo. Então, se você pegar em casa, anota os pontos, anota o perfil do cliente, como é a melhor maneira de você agir com ele. E treina. Treina na frente do espelho, treina falando com algum amigo, às vezes não precisa ser da mesma profissão, da mesma área. Treina, vai no carro falando como você vai abordar, como você vai ter esse primeiro contato.
Eu acho que a gente tem que tentar quebrar essas crenças, é o famoso vai com medo mesmo, né? E de fato trabalhar para mudar isso, porque às vezes é só uma questão de fato daí da mentalidade, é uma crença que você está colocando, uma objeção que você está criando. Às vezes nem é do cliente, mas você com você mesmo. Então parte também da questão da autoconfiança que você falou no começo, né? E autoimagem. Se você não acredita que você é a pessoa que é capaz de ter um bom primeiro contato, uma boa primeira abordagem, de fato você não vai ter. Né? Se você já for com essa mentalidade mais fraca, colocando vários empecilhos, vai dificultar a conversa. Se você muda, se você se prepara, né? Se você dá contexto para aquilo e vai com uma nova, encarar de uma nova maneira, você vai chegar muito melhor, né? Você chega com mais segurança, você chega com mais confiança. E isso passa não só para você, mas para o outro, que é muito importante. Então, a percepção que o cliente vai ter se você chegar com a cabeça meio baixa, sem postura, o atendimento é outro. Agora, se você chega, né, de fato, com postura, bem vestido, falando bem, vai passar mais segurança para o cliente também. Então, é questão de ajuste, de fato, você com você mesmo, mas o que você está passando para o outro também. Eu acho que é bem importante. E vale a reflexão também do pós, né? Depois que fez essa primeira prospecção, essa primeira conversa, primeira abordagem, analisar o que eu senti insegurança, né? O que eu senti medo, o que foi que o produtor falou que me deixou, que me tirou dos trilhos ali um pouco. Então, fazer essa avaliação pós, né, a visita, Sim. faz com que você consiga pontuar, quando está fresco, a mesma coisa que você tem que tentar e anotar as informações do cliente depois da visita, depois da conversa, é necessário anotar os seus próprios pontos de desenvolvimento. Olha, eu me senti segura nisso, eu senti isso, quando ele falou tal coisa, para mim pareceu isso. E pode ser que naquela hora foi aquela percepção, mas amanhã, quando você vai revisitar essa anotação, você vê que não foi isso. Não era tudo aquilo, foi a questão da emoção. E aí, trazendo um gancho que você falou, a questão do contexto, né, da preparação, eu acredito que essa pesquisa prévia, né, ela traz muita ferramenta para a gente conduzir a conversa, para a gente conduzir para o lugar que a gente quer e não a gente ser conduzido, porque o produtor está cada vez melhor comprador, isso é fato. Então, se você der brecha, ele vai conduzir. E se ele vai conduzir, as suas chances já diminuem bastante, né? Porque ele está muito bom comprador. Então, quando você faz essas pesquisas, você consegue já ter uma prévia, né, de fato, do que é o perfil do produtor e tudo mais. E aí, é uma dica muito importante você fazer perguntas que você já sabe a resposta. Porque no momento que você faz perguntas que você já sabe a resposta, né, você pode pegar mais algum insight que você não tinha, mas você vai conduzindo, porque você faz uma pergunta aberta. Você já sabe mais ou menos a resposta da sua pesquisa. Você sabe mais ou menos a resposta que ele vai dar, você já consegue gatilhar qual é a sua próxima pergunta inteligente. Sim. Né? E aí você vai conduzindo de fato e vai fazendo um roteiro. Também não é para você chegar lá, sentar e cumprir o roteiro, é identificar o que está acontecendo, mas isso aumenta, né, as chances do sucesso da sua primeira visita. E aí a gente falou lá no começo, né, qual é o parâmetro de sucesso, né, da prospecção? É a próxima visita, é o segundo, é o contato. Então hoje o vendedor ele tem que ir prospectar, né, já sabendo que o meu indicador de sucesso é conseguir um próximo momento, é conseguir que ele goste daquilo que ele vai ouvir, é conseguir que ele gere conexão, no mínimo que seja, e que eu consiga a próxima oportunidade para ir fazendo, cumprindo o processo, né? Até dentro desse parâmetro de sucesso da prospecção que você trouxe, agora vocês ficam livres para discordar de mim, porque isso é uma opinião muito pessoal. Mas eu não acredito que a prospecção seja apenas a primeira visita. Porque eu vejo muitas pessoas assim, eu prospectei tal cliente, como foi? Eu fui lá uma vez. No meu ponto de vista, isso não é de fato uma prospecção, isso é uma tentativa do primeiro contato. Eu entendo que um cliente está prospectado quando de fato você já consegue ter um certo relacionamento com ele, por mais que você não tenha vendido nada ainda. Mas se eu ligar para esse cliente, eu vou conseguir marcar uma reunião com ele, nós vamos conseguir discutir manejo, nós vamos conseguir discutir negócios, eu vou ter abertura, ele vê valor no que eu falo na minha visita. Então eu acredito que de fato a prospecção ela não finaliza no primeiro contato, na primeira abordagem. E existe algo também que hoje nós vemos o produtor cada vez mais tecnológico, cada vez com menos tempo. Então ele não tem mais a disponibilidade não que ele tivesse antes, né, mas era habitual antes, de receber 5
RTVs, 6 ATs num dia, e isso acontece com frequência. A gente está aqui na fazenda, a gente sabe. E você precisa utilizar as ferramentas digitais a seu favor também. Estou prospectando para o cliente, eu sei que ele está com problema de mosca branca, eu tenho uma solução para isso. Vou postar aqui nos status, vou mandar um vídeo para ele, vou mandar uma foto. Isso também é prospectar cliente. Isso serve muito para quando a gente faz contato com clientes em feiras e dias de campo. Você troca contato ali, às vezes na correria da feira você não consegue deixar uma agenda pré-definida, mas você manda mensagem para aquela pessoa e naquela mesma semana alimenta ele com alguma informação. Olha, eu vi isso aqui, lembrei de você, nós conversamos na feira sobre esse tema. Manda uma foto, manda um vídeo e já puxa um assunto, já puxa uma oportunidade de fazer uma visita na fazenda. Então nós temos que ser, nós falamos muito isso, seja intencional, seja de fato intencional. Então vá abordar alguém com a intenção de construir um relacionamento. E em feira, a gente está vivendo um momento de muitos dias de campo, muitas feiras, não deixe o contato morrer ali, não deixe a prospecção parar ali, dê continuidade ao que você está fazendo. Meninas, vocês têm alguma coisa para acrescentar? Não, eu acho que a gente trouxe bem claramente, né, todos os temas, assim, a gente abordou até além do que vai uma prospecção, né? Eu acho que isso é muito legal, porque de fato é o relacionamento, né? Como a gente tinha trazido, até um dos erros é de fato parar na primeira visita. Né? Então eu acho que é uma continuidade que a gente faz e ela não começa no primeiro contato com o produtor, ela começa antes, né? Com a própria preparação de como você vai fazer essa abordagem e daí de fato dar continuidade, né? Depois do relacionamento e nas próximas visitas não deixar de fato ela parar, né? No primeiro não. Eu acho que a gente trouxe todos os pontos assim que são importantes. Dai, você tem alguma coisa para complementar? Eu acho que só para finalizar aqui, uma coisa que eu via muito nesse tempo que eu passei com gestão e hoje como mentora também de profissionais do agro, não deixe para prospectar no desespero. Verdade. Né? A gente vê muito, assim, prospectar é difícil e tal. Claro que vai ser difícil, você começa a prospectar quando nada mais dá certo, né? Tipo assim, fica ali na mão de poucos clientes, fica na zona de conforto de alguns clientes. E aí, quando o negócio arrocha, quando chega lá, cada safra para frente, vê que o cliente cancelou o pedido, outro aconteceu isso, aconteceu aquilo, não teve produto para atender, né? Teve que cancelar pedido. E aí, o gatilho vira o outro, porque você fica mais preocupado em o que vai acontecer se você não bater a meta, do que de fato se preocupar com como prospectar melhor. Né? Pode ser que haja o primeiro contato e conseguir a necessidade do produtor com a sua, sim. E pode ser que feche a venda. Vou trazer o exemplo da mosca branca. Pode ser que está lá rachando de mosca, não tem quase produto no mercado, você tem o produtor precisa. Você deu uma sorte ali, né? Agora vai continuar. Mas deixar para prospectar só no desespero, a gente fica meio burro, né? Então eu acho que fazer essa prospecção constante, para não deixar só na parte do desespero, vai facilitar essa prospecção e vai trazer uma visão diferente, né, como vendedores, do que é de fato prospectar e que não é tão difícil assim. Então, quando a gente está no desespero, a gente meio que desliga a chavinha ali da inteligência e só vai agindo com a emoção, né? E aí a gente entra num outro tema que seria a inteligência emocional, que mais pra frente aí numa outra oportunidade a gente vai discutir. Meninas, eu queria agradecer muito a participação de vocês mais uma vez. Esse modelo um pouco diferente pra gente, né? Então nós estamos nos habituando. Eu queria agradecer também ao pessoal que entrou aqui com a gente, porque, gente, 6h30 também não é para qualquer pessoa, né? Mas foi votação. 6h30 não é para qualquer pessoa. Mas foi um bate-papo muito importante. Acredito que para sintetizar tudo que nós falamos aqui, a prospecção começa antes de você sair de casa. Então, se prepare, entenda o cliente, faça um mapeamento, como a gente costuma falar, não saia rodando igual uma barata tonta, saia de casa sabendo para onde você vai e com quem você vai falar. Começa antes de casa, na forma como você se prepara para a visita, com a sua vestimenta, como está organizado o seu carro está limpo, você está passando uma boa primeira impressão. Cuide muito com o seu discurso, como vai ser essa abordagem. Não tente chegar apenas para vender um produto ou vender uma solução. Tenta fazer esse primeiro contato de uma forma mais leve, sem deixar de aproveitar as oportunidades, né? Claro.
E, em linhas gerais, mantenha esse contato de forma contínua. Isso vai fazer você ter sucesso em todo o processo de vendas. A prospecção é a primeira etapa, muito importante, mas não é a única. Então, nós temos uma série de etapas que precisam manter o nível de excelência. Então, entregue essa excelência em todas as etapas do processo de vendas. Eu queria agradecer vocês e a gente acabou quase não tomando café, porque a gente conversa demais, o café até esfriou aqui na xícara. E eu espero vocês na próxima live. Até mais!